Nessa semana, somos convidados a ter disciplina e a ouvir a voz do nosso coração. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam, esse nosso encontro semanal que pretende despertar a nossa consciência. E essa semana nós temos toda a chance de escutar a voz do nosso coração, para saber o que a gente deve fazer de melhor para a vida da gente, quais são os melhores caminhos que a gente tem que seguir. O que que eu posso fazer para dar asas à minha criatividade? É uma semana muito boa mesmo, para quem quer ter mais disciplina, mais foco, mais concentração e também uma ajudinha extra para exercer essa criatividade. E tudo isso por conta dos aspectos que a gente tem essa semana acontecendo no céu e também sempre a nossa querida porção da semana. É muito bom a gente poder estudar, a gente poder conhecer e, acima de tudo, a gente poder praticar essa união de conceitos, de filosofia, ou seja, exercer a nossa espiritualidade no dia a dia e sempre amparados pela luz do Criador. Então, essa semana a gente tem aqui um prato cheio para desenvolver mesmo a nossa força de vontade, a nossa disciplina e, acima de tudo, nós seremos convidados a ouvir a voz do nosso coração, porque muitas vezes a gente sabe que a gente tem que fazer. A gente sente que a gente tem que fazer, mas aí começa a dúvida, o medo, a insegurança. E eu quero lembrar você que essa semana a gente ainda está sob a energia da lua nova de Câncer. E Câncer é esse signo que desperta em nós o lado emocional e, de repente, pode deixar a gente um pouco inseguro, já que essa energia canceriana, quando em desequilíbrio, traz essa questão de não ter certeza, ter muito medo, e não é nada disso que a gente quer. Então vamos começar aqui a entender melhor o que essa semana traz para a gente de possibilidade e, acima de tudo, como que a gente pode estar em sintonia com o universo para poder aproveitar da melhor maneira possível. Então, a gente tem o estudo da porção dessa semana. Nessa semana, estamos estudando a porção de Ruká. Essa porção é uma porção muito interessante porque ela trata sobre diversos assuntos importantes. Ela vai falar sobre a purificação através das cinzas da vaca vermelha. Conta também, narra, né, o episódio onde Moisés bate com seu cajado na pedra para que o povo tenha água. Esse povo reclamão precisa ter água e Moisés bate com o cajado na pedra e, por conta disso, ele não poderá entrar na terra prometida. E também a gente tem nessa porção a morte de Arão e Miriam, que são sempre momentos muito importantes. Na Cabala a gente acredita que quando morre um justo, abre-se um portal energético para que todos nós possamos melhorar, lapidar, reconstruir de uma forma muito mais equilibrada o nosso recipiente. Ou seja, quando um justo deixa o mundo, ele deixa aqui a sua luz. E ele abre essa possibilidade de aumentar essa luz que vem do Criador, do mundo infinito, para a gente. É por isso que a gente sempre celebra a Ilulá, tanto de aniversário quanto de morte dessas pessoas justas. E eu quero lembrar você que nesse mês de Câncer, mês lunar, a gente vai ter essa conexão com José, o justo, 27 de Tamuzo, dia 27 do mês de Câncer, a gente entra nessa celebração de aniversário da morte de José. Então, só para elucidar aqui um pouquinho por que a gente faz esse tipo de conexão, trazendo aqui o conceito. E eu quero conversar aqui com você hoje sobre essa questão da purificação pelas cinzas da vaca vermelha, né? Qual é o código que existe por trás disso? Sempre a cor vermelha na Cabala, ela vai representar a esfera de Geburá. E Geburá sempre vem associado tanto a uma energia de garra,
de coragem, né, de guerreiro, onde você tem a capacidade de ter força de vontade, de aumentar a sua disciplina, mas ela também vem associada com um poder de julgamento muito forte. Geburah é a esfera da árvore da vida que nos conecta a essa energia de julgamento. Por isso, faz-se essa relação com a cor vermelha. Então, as cinzas da vaca vermelha, para a gente purificar o nosso corpo, é um ritual onde muitas vezes a gente se deixa levar pela energia do ego, a gente se distrai, a gente pratica também um julgamento severo, a gente entra na energia, em vez de usar essa força de Geburah como uma força de vontade, a gente usa como uma energia de agressividade, de julgamento severo, que foi um pouco o que aconteceu com Moisés quando ele bateu na pedra, né? O Criador havia dito para ele falar com a pedra, conversar com a pedra. E ele estava num momento já cansado de vagar naquele deserto, e aquele povo que teve tanta demonstração do amparo do Criador, vira e mexe, caía nas armadilhas do ego e reclamava, e resmungava, e pensava só em si. E nesse momento ele também perdeu a paciência e bateu na pedra, e isso fez com que ele não pudesse entrar na Terra Prometida. Então, qual é a moral da história aqui pra gente? Por mais que a gente tenha atenção, por mais que a gente tenha força de vontade de realizar as nossas correções, o orai e vigiai tem que ser constante. A gente não pode vacilar no nosso processo de correção. Então, eu pensei num exemplo, né? Fico estudando pensando no exemplo. Não adianta nada, vou dar o exemplo de um esportista, né? Um nadador. Ele treina para poder vencer aquela prova. Ele está pronto, ele sabe da capacidade dele, mas ali no dia da prova, ele se deixa invadir pelo sentimento de insegurança, de ansiedade, de nervosismo, e isso pode pôr a perder todo o treinamento que ele fez. Então, o que a gente precisa entender dessa purificação, né, com as cinzas da vaca vermelha, essa história toda de Moisés, o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia? O que a gente pode pensar sobre isso? É extremamente necessário a gente manter a nossa disciplina e a nossa força de vontade no combate à má inclinação. Se a gente não praticar esse orar e vigiar constante, a gente pode se deixar perder, ou seja, a gente pode cair nas armadilhas do ego, e a gente não quer. Cair na armadilha do ego é a gente praticar o julgamento severo, é a gente se desviar do caminho da luz, é a gente se perder num momento por uma impaciência, por uma impulsividade, por um desejo de receber só para si mesmo. Então são essas as más inclinações que a gente deve ter atenção redobrada para combater. Porque senão é igual um ditado que a gente já conhece, é nadar, nadar, nadar e morrer na praia. E a gente não quer morrer na praia, a gente quer chegar, a gente quer atravessar, a gente quer poder entrar na Terra Prometida. Então nós somos convidados essa semana a prestar bastante atenção nisso. E eu quero chamar aqui a sua atenção que no dia 11, hoje, se você está me assistindo à noite do YouTube, estamos no dia 9, feriado aqui em São Paulo. Não sei se é feriado no país inteiro, mas aqui em São Paulo é feriado. Então, nós estamos aqui no dia 9 e no dia 11 de julho, a gente tem a entrada de Vênus em Leão. Por isso que eu falei que a gente vai ter a possibilidade de ouvir mais o nosso coração. Isso é na quinta-feira. Se você está me vendo no YouTube na terça, ou se você estiver me ouvindo no Spotify na quarta-feira, então na quinta-feira a gente tem essa chegada de Vênus em Leão, e Leão é o signo que rege o nosso coração, né? Então é por isso que a gente tem a possibilidade de
escolher com o coração, a gente tem a possibilidade de criar sentimentos mais corretos por conta dessa entrada de Vênus em Leão. A gente vai ter a energia da lua crescente acontecendo no dia 13 de julho. Esse dia 13 de julho é só sábado, então essa semana inteirinha ainda a gente está sob a energia da lua nova de Câncer. Então a gente ainda tem a possibilidade de plantar excelentes sementes para o que a gente quer que aconteça ao longo do mês todinho. E olha que legal a gente ter essa ajuda dessa chegada de Vênus em Leão para a gente poder deixar os nossos sentimentos de uma forma mais alinhadas, mais equilibrada, mais correta, para a gente fazer melhores escolhas. Então é momento sim da gente ouvir a voz do nosso coração, principalmente porque essa semana ainda coloquei aqui do dia 9 até o dia 16 de julho, também trazendo as vibrações para essa semana, desde o nosso encontro aqui até o nosso próximo encontro a semana que vem. Então a gente tem aspectos muito interessantes acontecendo. A gente tem um trígono de Sol com Saturno, a gente tem um trígono de de Vênus com Netuno, e a gente vai ter também uma oposição de Vênus com Plutão. Então o que a gente tem para essa semana, né? O que a gente pode esperar ou prestar bastante atenção essa semana? A gente vai ter mais concentração, vai aumentar o nosso poder de concentração. A gente vai ter mais chance de ter um comprometimento verdadeiro, sério, aquela vontade de se comprometer com o nosso propósito, de saber o que é o nosso propósito. A gente também vai ter a possibilidade de ter mais insights, de aumentar a nossa possibilidade de meditação, aumentar a nossa chance de escutar mais a nossa intuição. Podem aparecer novas paixões, e essas novas paixões não têm a ver só com relacionamento. Você pode despertar uma vontade nova, uma paixão nova por algo, por algum assunto, por alguma filosofia, por alguma prática de exercício, de esporte. Alguma coisa pode encher o seu coração de alegria. A gente pode ter também uma vontade maior de coisas, de refinar o belo, então de se arrumar mais, de fazer coisas que estimulem mesmo a beleza. Então, desde procedimentos estéticos, de repente eu posso ter mais disciplina para passar creme no corpo, eu posso ter mais disciplina para cuidar do meu rostinho, me maquiar mais, me sentir mais bonita. Posso também aumentar a minha vontade de arrumar a casa, porque não, a nossa casa, o nosso corpo, o nosso ninho, a gente pode também. A única questão que não é lá muito boa essa semana é essa oposição de Vênus com Plutão. De repente pode fazer a gente gastar mais dinheiro com, sei lá, realizar desejos, sabe? Aí de repente eu gastei um dinheiro para fazer um procedimento estético e eu não tinha esse dinheiro todo, e eu posso ter um gasto excessivo com isso. Essa é a única hora para a gente prestar bastante atenção. Então, olha que legal, a gente pode, de repente, estar um pouco perdido, sem saber qual é o meu propósito verdadeiro, qual é a minha missão de vida. Então, essa semana, eu tenho mais chance de saber, principalmente se eu prestar mais atenção no que alegra o meu coração. Então, assim, vamos conversar sério aqui. Você que me acompanha, você já sabe que cabala é um assunto, astrologia outro, a medicina chinesa outro, que alegra o meu coração. Alegra o meu coração. Então você tem que se perguntar e prestar bastante atenção, o que alegra o seu coração? O que faz você sentir vontade de sair da cama mesmo com frio? O que traz para você uma alegria tão grande, que você não consegue se imaginar sem isso nesse momento? Não são essas as questões que a gente tem que analisar, porque essa chegada de Vênus em Leão, e lembra que Mercúrio já está lá também, é justamente para isso, para a gente poder avaliar e escolher o que alegra o meu coração.
E isso tem tudo a ver com o que a gente já vem treinando aqui de nos responsabilizarmos pela realização dos nossos sonhos. Então a gente tem mais chance ainda essa semana de encontrar o melhor caminho, de fazer melhores escolhas e outra coisa, de ter também a nossa criatividade ainda mais aguçada para de verdade a gente poder compreender e, acima de tudo, compreender, mente, sentir o quanto que isso me alegra e como que eu consigo realizar coisas diferentes, como que eu consigo ter disciplina para fazer as coisas, como eu consigo sentir a minha força de vontade crescendo. Eu não preciso mais fazer esforço para ter aquilo. É mais natural o processo. Então, isso tudo é muito bom. E eu quero chamar a atenção de todos nós para esse dia 15/7, onde a gente vai ter essa conjunção de Marte com Urano em Touro, fazendo outros aspectos ainda com outros planetas. Esse dia 15, a gente tem que ter bastante atenção, porque coisas inesperadas que geram agitação podem acontecer. Coloquei aqui dinheiro e clima, né? Coisas no mundo. Então, fatores climáticos, alterações climáticas, alterações financeiras, agitos nessas áreas que podem trazer para a gente um pouco de insegurança, um pouco de agitação, um pouco de ansiedade. Vamos respirar fundo, vamos prestar atenção, porque é um momento muito importante para a gente avaliar os riscos que a gente vai correr em assuntos que envolvam a nossa energia, a nossa vontade, a nossa coragem. Cuidado, cuidado com ferimentos, lesões e ferimentos. Então, a partir do dia 15, cuidado. Não faz as coisas correndo sem prestar atenção. Então, vou dar um exemplo do dia a dia. Você que costuma cozinhar, se você estiver cozinhando e você estiver fazendo a coisa com impaciência, com rapidez, ou não estiver concentrado no que você está fazendo, você vai cortar seu dedo, você vai se machucar, você pode se queimar. Essa energia já vem acontecendo. Já vem acontecendo. Lembra que a gente sabe que não é que de uma hora para outra que a coisa acontece. Essas questões vibracionais, energéticas, elas vêm acontecendo. É que dia 15 a gente tem a maior possibilidade disso acontecer mais fortemente. E depois do dia 15 também, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Então, cuidado, cuidado com o que você estiver fazendo. É aquela velha história, se você não estiver no momento presente, alguns acidentes podem acontecer, principalmente nesse dia 15. Então, atenção com as coisas que você estiver fazendo, preste atenção nas situações inesperadas que elas podem se mostrar. Então, assim, nesse âmbito, né, financeiro, climático, nutrição também. Então, de repente, você pode ter vontade de experimentar uma comida diferente e essa comida ela pode não cair muito bem em você se ela tiver, sei lá, muito apimentada, se ela for feita com muitos conservantes. Essas questões podem abalar a nossa saúde nesse momento. Então, se você tiver envolvido com alguma questão dessa que eu tô comentando, não é para não fazer. É só se for alguma situação muito arriscada, você aproveitar esse momento de Mercúrio, que Mercúrio e Vênus estão em Leão, e poder avaliar melhor os riscos que você vai correr, se eles realmente vão valer a pena e se você tem essa possibilidade de fazer a coisa com mais certeza, tá? É só não agir com impulsividade, com impaciência, nervoso demais, que tudo vai dar certo. Aí você não vai se ferir, não vai se machucar, não vai colher prejuízos, não. É só poder avaliar com bastante calma. Sempre a gente tem que avaliar com bastante calma
E a gente pode aproveitar, né? Aproveitar a energia do mês. Sempre é bom a gente lembrar que estamos todos sob a influência do signo de Câncer, e esse é um signo que traz para gente a energia da família, essa energia de nutrição, de cuidado, de compartilhar, determinação é uma característica muito canceriana. Quando o canceriano quer fazer alguma coisa, ele vai fazer, vai fazer. Ele, de repente, pode ficar assim um pouco preso em situações, principalmente as que envolvam o passado. Essa questão familiar também é muito importante, porque quando a gente fala de família, não é só a nossa família de origem, é a família que a gente forma, é a família que a gente adota, né? A família energética. Então, às vezes, a gente está determinado demais em cuidar de um projeto, e isso pode fazer a gente ficar um tanto quanto explosivo, né? Por quê? Porque eu quero fazer aquilo, eu quero que aquilo aconteça, eu estou pondo toda a minha energia, eu estou nutrindo esse projeto, eu estou nutrindo esse relacionamento, eu quero que ele aconteça, e às vezes a gente não percebe que a gente está prendendo as pessoas, que a gente está sufocando o projeto, porque a gente está tão determinado que a gente não consegue prestar atenção no que acontece ao nosso redor. E isso vai mexer com as nossas emoções. Lembra que é um mês que a gente pode estar com as emoções um pouco sensíveis demais, porque o canceriano tem essa característica de ser extremamente sensível. Por isso que a gente brinca que cancerianos choram demais, choram demais. E com essa chegada de Mercúrio e Vênus em Leão, a coisa pode estar até um pouco teatral demais essa semana. Então vamos tomar cuidado, porque canceriano guarda rancor, porque tem uma memória e de repente também pode estar muito preso a esses acontecimentos do passado. Presta atenção o que vem de comportamento repetitivo do passado, que está pedindo para você transformar, né? E eu tô passando por situações assim muito interessantes de reviver questões emocionais que eu pensei que já estavam resolvidas e não completamente. Então vale a pena aí purificar com as cinzas da vaca vermelha, ter foco, ter disciplina, né? Pensar nessa força de vontade que eu preciso ter para poder realmente fazer as minhas correções. Então lembra que nós estamos vivendo aí num mês, essa energia que traz para a gente também essa chance de conectar com os nossos ancestrais. Se você precisa de um apoio da sua ancestralidade, faça suas conexões, que esse mês está assim muito mais fácil, né? Então, como a gente vai ter também aí 27 de Tammuz, a conexão com José o Justo, pede ajuda de um antepassado para ele conversar com você em sonho, para ajudar você a ajudar você a se livrar dessas coisas que você não quer mais, essas questões que estão tão lá no passado. Você quer seguir em frente, não quer mais ficar preso com isso. Pede ajuda dos seus ancestrais, através de sonhos, através de mensagens. Eles vão se comunicar com você certamente de uma forma mais fácil ao longo desse mês. Os pontos de correção, né? O Ticum para todos nós, Ticum é o termo hebraico para correção. O Ticum de Câncer é que cancerianos são muito sensíveis. Então a gente tem que lembrar que não é pessoal, né? Então, exemplos assim corriqueiros do dia a dia. Você mandou mensagem para alguém e esse alguém não te respondeu. E você já fica, nossa, por que será que fulano não me respondeu? Será que eu fiz alguma coisa para deixar fulano triste? Nossa, será que ele tá chateado comigo, não me respondeu? E, gente, às vezes a pessoa não respondeu porque a internet dela não tá boa, ela não viu a mensagem e ela tá tão atarefada que ela tem outras coisas importantes para fazer e realmente ali naquele momento não viu, depois esqueceu.
e não te respondeu, não é porque ela tá brava com você, triste com você, não é porque ela fez alguma coisa pra você, é porque simplesmente ela não viu. E não foi maldade, não. Ela não viu. Então, vamos prestar atenção que as coisas não são pessoais. Algumas coisas sim, mas não é tudo que é pessoal. Vamos ter atenção nisso também. Como o canceriano tem uma característica de precisar de segurança, querer essa segurança o tempo inteiro, então a gente tem que ter atenção que segurança não é ter dinheiro, né? Muitas vezes esse lance material, eu tenho dinheiro suficiente, então eu tenho segurança em tudo. Não, às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas ela não tem ninguém em quem confiar, ela é uma pessoa sozinha. Então a gente tem que entender e prestar bastante atenção nessa prática de que eu me sinto seguro, eu me senti seguro quando eu confio no processo, quando eu confio na luz, quando eu confio nas pessoas e, acima de tudo, quando eu confio em mim mesmo. Tá? Mudança de humor repentino é uma característica canceriana, então cuidado com o que você compartilha ao longo desse mês, cuidado. Se você tiver naquele momento que não tá num bom humor, presta atenção, de repente é melhor ficar quieto, sair do recinto, sai da sala, sai do escritório, vai dar uma voltinha. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu, gente, que sou câncer, sol em câncer com lua em leão e acidente sagitário, olha, vou te falar que coitado de quem convive comigo, porque se eu tô com fome, às vezes eu dou umas respostas tão grossas, faz um drama tão grande também, né? E as pessoas não têm nada a ver com isso, a gente tem que prestar bastante atenção. Vamos aproveitar a energia dessa semana, desse trígono muito bom de Sol com Saturno, para a gente se comprometer com isso. O outro, ele não tem que ser responsável pelo meu mau humor. Se hoje eu acordei com o pé esquerdo, ou eu vou trazer um mantra, os alunos riram tanto de mim esse final de semana, que o meu mantra pessoal é fica quieta, Renata, fica quieta, Renata, fica quieta, Renata. Por quê? O outro não tem nada a ver com o meu mau humor. Isso não é uma tarefa fácil. Mas quem diz que é fácil a gente fazer as nossas correções? É por isso que nós estamos aqui em Malkuth, que é essa densidade toda. É bom lembrar você, principalmente que estuda Cabala já há um tempinho, é bom a gente lembrar que Malkuth vem aqui no nosso planeta, aqui na Terra, a gente recebe uma energia de julgamento muito forte, porque a gente está na matéria, é uma energia muito densa. Então a gente recebe uma energia de julgamento severo. Por isso que fazer as nossas correções aqui, muitas vezes, talvez na maioria delas, seja um processo que exija disciplina, força de vontade, esforço. Então vamos prestar bastante atenção nessas coisas todas, aproveitar essa semana que a gente pode se purificar com as cinzas da vaca vermelha. Então, o quanto que eu estou praticando julgamento severo ou o quanto que eu estou conseguindo discernimento. Essa é a raiz positiva do julgamento. Então, eu estou julgando, sendo assim, recebendo só para mim mesmo, julgando por julgar, ou eu estou exercendo o meu julgamento para saber o que é bom e o que é ruim, o discernimento. Então, vamos prestar atenção nisso e vamos também aproveitar essa energia canceriana, que é regido pela lua, a questão maternal muito envolvida. Câncer tem que fazer correções com a mãe. Por quê? Às vezes quer proteger demais, às vezes quer nutrir demais e não deixa as pessoas fazerem o que elas querem. Às vezes desrespeita o livre-arbítrio do outro e a gente não pode. Cada um de nós tem o nosso livre-arbítrio e pode fazer da vida o que bem entende. Então, a gente tem que lembrar que a gente precisa inspirar as pessoas a cuidarem de si mesmas e não querer proteger o tempo inteiro todo mundo, porque muitas vezes é necessário deixar a pessoa passar pelo que tem que passar para ela poder realizar as correções dela.
Então a gente não deve desrespeitar o livre-arbítrio do outro, ou melhor dizendo, a gente deve respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Se a pessoa quiser fazer uma coisa que no seu julgamento é errada, você tem que deixar ela fazer. O máximo que você pode fazer para ajudar é inspirá-la a fazer de uma forma diferente. Então é por isso que a gente tem que fazer o que a gente acha correto na vida da gente. Quanto mais a gente conseguir equilibrar as colunas da árvore da vida, então vamos trazer aqui, não estou falando tanto da energia de Geburah, né? Quanto mais a gente consegue equilibrar Resed, que é a misericórdia, com Geburah, que é a força de vontade, mais a gente consegue ter uma vida harmônica, mais a gente consegue exercer discernimento no lugar do julgamento, mais a gente consegue compreender que cada pessoa tem o seu caminho e que cada pessoa faz a escolha que consegue dentro do momento que ela está vivendo. Então é muito bom a gente poder usar isso tudo essa semana, mas esse mês todinho, para a gente fazer as nossas correções. E como sempre a gente tem ajuda, uma das ferramentas maravilhosas que a gente tem para ajudar nesse processo de conexão com essa energia do mês é usar as letras do mês. A gente sempre lê o hebraico da direita para a esquerda, então a gente tem a letra Het e a letra Tav nesse mês de Câncer. A letra Het, que fundou o signo de Câncer, ajuda a gente a criar um circuito de energia, ajuda a gente a esclarecer os medos que a gente tem, porque amplia a nossa visão. E a letrinha Tav, que criou a Lua, ajuda a gente a conectar com a verdade, a trazer as finalizações dos processos que não servem mais para a gente e trazer essa energia de renovação. Então, é uma ferramenta muito boa que a gente pode usar ao longo do mês, justamente para que a gente traga para a gente a energia adequada ao nosso recipiente, para a gente conseguir realizar as nossas transformações. Isso é muito legal. Uma outra ferramenta maravilhosa é a linha, né? A 7ª linha do Anabecoa. Eu ia falar, é o Anabecoa. O Anabecoa todinho é uma ferramenta incrível, que a gente realmente consegue trazer essas transformações, porque é um poder de conexão muito grande com a energia do Criador. Mas se a gente não quiser fazer o Anabecoa todinho, você pode, ao longo do mês de Câncer, fazer a 7ª linha, que nos liga à esfera de Malkuth, que ajuda a gente a manifestar a energia aqui no mundo físico. Se a gente meditar na linha todinha, Shin, Kuf, Vav, Tzadk, Yud, Tav, a gente vai abrir mão do passado, a gente consegue ter sabedoria para consertar o que precisa consertar e deixar aí o que não nos pertence mais e manifestar o novo na vida da gente. Olha que legal, a gente tem essa possibilidade com esses aspectos todos que estão acontecendo no céu, da gente poder ouvir o nosso coração, da gente poder conectar com o nosso propósito ou saber de uma forma mais verdadeira o que é que eu estou fazendo aqui na Terra. Qual é o meu verdadeiro propósito? O que de verdade traz alegria para o meu coração? Qual é o sonho que eu quero realizar? Como que eu posso fazer isso? Então, a gente pode usar Shin, Kuf, Vav, Tzadk, Yud, Tav para ajudar a gente a perceber isso tudo de uma forma mais verdadeira, podendo aumentar a manifestação, a realização de tudo aquilo que a gente quer na vida da gente. Olha, é um momento e tanto esse para a gente poder praticar aquilo que nos desperta, certo? Muito bom. Hoje eu não vou fazer meditação, agora a gente vai ter aqui a nossa lição de casa. Também eu vou dar uma sugestão, né, na seção avisos, o que a gente pode fazer ao longo dessa semana para aproveitar esse momento maravilhoso, esse aspecto de Sol com Saturno, de verdade, gente, de aumentar a nossa concentração, de ter mais comprometimento com o nosso propósito,
É muito bom, é um momento muito legal. Não é sempre que isso acontece, então quando acontece a gente tem que aproveitar. E aí a gente pode realizar a nossa lição de casa com mais facilidade ainda, porque a lição de casa dessa semana é: não viva no passado ou no futuro, viva o presente. Viva o presente. Lembre-se, nós já estamos conscientes agora. Agora é tudo que a gente tem. Então, agora eu estou ótima. Agora eu me sinto feliz. Agora eu sei que realizar os meus desejos, quanto mais eles tiverem a ver com compartilhar, são desejos possíveis sim de realizar. Quanto mais os meus sonhos me conectarem com a luz do Criador e beneficiarem não só a mim mesma, mas mais pessoas ao meu redor, mais eles serão sonhos possíveis de se realizar. Então, agora, o que é que eu estou fazendo agora, como eu estou vivendo o meu presente para poder construir o meu futuro? Então, essa é a nossa lição de casa. E para que a gente tenha ainda mais chance de aumentar a nossa conexão com toda essa energia que está disponível para nós essa semana, purificar o nosso corpo com as cinzas da vaca vermelha, né? Manter a nossa disciplina mesmo nos momentos de tensão, mesmo nos momentos de conflito. Como que eu consigo manter a minha ligação com o Criador? Eu trago aqui uma sugestão de lição de casa para a gente fazer a nossa lição de casa nessa sessão avisos, que a gente pode usar o anjo 58. Estou até confirmando aqui o número do anjo, o anjo 58, Yud Yud Lamed. Esse anjo ajuda a gente a desapegar do passado, das mágoas, dos traumas. Lembra que esse mês de Câncer, essa mágoa, né? Essa tristeza, mágoa, desequilíbrio emocional. Não, a gente não quer nada disso. A gente quer seguir adiante. Esse anjo ajuda a gente a seguir adiante, remove as cascas da nossa visão, combate a tristeza e protege contra a raiva. Se vocês quiserem, eu vou mandar lá no nosso grupinho exclusivo do Práticas, esse anjo. Eu já mandei, mas sempre tem gente nova entrando, inclusive eu agradeço. Se você quiser deixar aqui o seu joinha, é muito importante para mim, aqui para o canal do YouTube poder crescer, para o nosso programa chegar para mais pessoas, para a gente espalhar a sabedoria da Cabala. Eu agradeço imensamente se você puder deixar aí o seu joinha. Se você não tiver se inscrito no canal, se inscreva. Compartilha com as pessoas que também gostam e precisam saber sobre isso. Se ainda não tiver no nosso grupinho exclusivo de práticas, aqui na descrição do vídeo sempre tem o link de convite para você entrar lá. Eu mando esse anjo para a gente poder usar essa semana, para ajudar a gente a fazer tudo isso, seguir adiante, viver o presente pensando no futuro, mas desapegando do passado que não nos pertence. Já foi, passou. Não importa o que aconteceu, já aconteceu. Eu, com a consciência que eu tenho agora, eu consigo compreender melhor, organizar os meus sentimentos e realizar coisas para me levar para frente na vida. É tudo o que a gente quer e a gente é capaz de conseguir, tá bom? Gente, eu agradeço imensamente. Lembra que a gente vai ter essa conexão com a lua crescente no dia 13, que é o sábado. Atenção, segunda-feira, dia 15, por favor, atenção, esteja no agora, esteja presente para não se machucar, para não se ferir, para não correr riscos desnecessários, tá bom? Faça suas conexões essa semana, lembra bem dessa energia de plantar a semente da lua nova, para já a partir do sábado, na lua crescente, a gente fazer crescer tudo aquilo que traz felicidade, alegria, satisfação, que enche a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações de amor, de alegria e de benefícios, não só para nós, mas para o maior número de pessoas, tá bom? Que todos nós tenhamos uma excelente semana, que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie.
Tenha o eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão imensa, imensa. Uma excelente semana para todos nós, cheio de amor nos nossos corações. Até a semana que vem. Tchau, gratidão, gente. Tchau.